Olá, aqui é o Cláudio Zunino, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você um conteúdo relacionado à blindagem radiológica, que ela vai ser necessária quando você estiver projetando um centro de diagnóstico por imagens, uma unidade de imagenologia ou um centro de imagens. Então, haverá alguns exames na qual o ambiente necessitará desse tipo de blindagem. E a blindagem radiológica, ela vai ser utilizada nos exames de radiodiagnóstico médico, no caso de raio-x convencional, raio-x telecomandado, a mamografia, a densitometria óssea, a tomografia computadorizada, a hemodinâmica e o arco-C, né, que ele é utilizado dentro das salas de cirurgias, que é o raio-x móvel. Também para o radiodiagnóstico odontológico, no caso de raio-x e tomografia, a medicina nuclear, exames de cintilografia, PET-CT, iodoterapia, e também para os exames de radioterapia, no caso, acelerador linear e a braquiterapia. E esses exames que eu acabei de comentar, eles são exames que emitem radiação. É que a radiação é uma espécie de emissão, de propagação de energia, através de ondas eletromagnéticas e também de partículas. E essa radiação, ela pode ser uma radiação não ionizante, como também uma radiação ionizante. E a radiação não ionizante é aquela que ela não tem energia suficiente para que ela possa fazer qualquer alteração nas células, ou seja, mudar a sua estrutura já em nível atômico, né, no caso, alterando a composição dos elétrons. E a radiação ionizante, essa sim, essa tem energia suficiente para fazer alterações em nível celular. E as pessoas que tiveram exposição a esse tipo de radiação por longos períodos poderão, durante o tempo, desenvolver doenças devido a essa questão de alteração genética, de alteração celular, principalmente em relação ao câncer. E aqui abaixo a gente vê o espectro eletromagnético, ou seja, as radiações que não são ionizantes, elas pertencem tanto às ondas eletromagnéticas de rádio, de microondas, de infravermelho e a própria luz visível, né, que não são radiações prejudiciais, né, aos seres humanos. Agora, a radiação ultravioleta, ela já é nociva, ela já é uma radiação ionizante que ela acaba fazendo alterações em nível celular. Então, anos e anos de exposição ao sol sem um protetor solar adequado, isso pode, em algum momento, né, trazer danos à nossa pele, principalmente em relação ao câncer de pele. E depois nós temos também os raios X e os raios gama, que são radiações ionizantes, né, extremamente nocíveis ao nosso organismo, né? E os raios X eles são emitidos por alguns equipamentos, né, que são utilizados nos exames de diagnósticos por imagens. Bem, então nessa tela temos uma sala de exames de raio-x e uma sala de tomografia. Esses dois equipamentos eles emitem radiação ionizante. Então, o que é necessário, né, que se tenha nessas duas salas para evitar com que essa radiação ela saia dessas salas e acaba atingindo as pessoas, né, ou que estão trabalhando, ou que estão circulando ao redor desses ambientes. Então, tanto na sala de raio-x, em todas as suas paredes, portas, né, visores, na sala de tomografia também, né, todas as paredes, todas as portas de acesso, visor aqui para a sala de comando. Dependendo da situação, se for no pavimento térreo ou se tiver pavimento acima, né? Se tiver ocupação acima ou abaixo, e vai depender muito da potência do equipamento e do cálculo do físico, também será necessário uma blindagem tanto no piso como no teto. Tá? Então, essa blindagem é calculada por um físico médico. Tá? Então, é ele que vai definir qual é a espessura, qual é o tipo e a espessura da blindagem necessária para cada ambiente desse,
né, que sirva como barreira para evitar que essa radiação seja nociva para as pessoas que estão fora desses ambientes. Então, os materiais que geralmente são mais aplicados para realizar a blindagem radiológica desses ambientes que eu comentei, são esses materiais que estão listados aqui nessa tabela. Então, essa coluna da esquerda é o nome do material e a coluna da direita é a densidade em gramas por centímetro cúbico desse material. Tá? Então, o chumbo é o material que tem uma densidade maior, 11,3. E com isso, né, é um material que ele é muito pesado. Tá? Depois vem a barita, ou a argamassa baritada. Ela tem 3,2 gramas por centímetro cúbico. Depois o concreto, 2,3. Tijolo maciço, 1,8. Depois vem o gesso, 0,84. O que acontece? Que eu vou mostrar para você depois na sequência. Tá? O físico, quando ele for calcular a blindagem do ambiente, ele sempre vai calcular essa blindagem relacionada ao chumbo. Tá? Então, você vai ver ali que ele vai especificar que uma parede precisa de 2 milímetros de chumbo. Caso, né, o estabelecimento opte em realizar a blindagem com barita ou até com concreto, dependendo do caso, né, existe uma correlação. Ele calcula a blindagem com o chumbo que tem essa densidade maior. Caso seja utilizado barita, vai ter que ser utilizado uma espessura compatível, né, com essa diminuição da densidade em relação ao chumbo. Tá? Mas depois na próxima tela você vai entender. Então, nesse caso aqui é uma sala de exames de raio-x, é uma sala bem apertadinha. Então aqui nessa área, né, que eu estou mostrando o mouse, está a mesa do equipamento, aonde que está o cabeçote do equipamento, né, onde emite a radiação. Depois tem uma areazinha de comando aqui do lado. Tem uma porta de acesso principal, que é o acesso do paciente, e aqui atrás tem uma porta, também é um acesso controlado, onde o técnico depois ele vai até o equipamento de revelação para ver a questão de como é que ficou a qualidade da imagem. Tá? Então o físico ele recebeu essa planta baixa, claro que o que está aqui no desenho é a planta baixa parcial, ele recebeu a planta baixa de todo o pavimento, ele recebeu os cortes, né? Ele verificou se há um pavimento abaixo, se há um pavimento acima, que tipo de ocupação que tem, qual é a ocupação que tem, né, na circunvizinhança da sala, ou seja, tem uma sala de espera, né? Então, ou seja, tem pessoas que têm um tempo de permanência maior nesse ambiente. É um depósito, é um banheiro, é uma outra sala de exames. Então, assim, dependendo do tipo de ocupação que tem ao lado da sala, tá, tudo isso vai influenciar no cálculo do físico. Então, como é que você consegue identificar as espessuras que foram determinadas para essa sala de exames? Então, a cada lado da parede, você consegue verificar aqui que o físico colocou uma especificação. Tá? E cada especificação tem uma letra. Esse trecho aqui é o trecho A, esse trecho é o B, aqui é o C. Desse lado ele separou em 3 trechos em função das ocupações que tinham do outro lado. Então é o D, é o E e é o F. Okay? Nessa tabela ao lado, tá, que eu dei um print aqui para você entender melhor. Então essa aqui é a coluna A, a coluna B, a C, a D, a E e a F. Essas informações aqui são informações agora que não são relevantes para você. É mais uma questão de que forma que ele realizou o cálculo, tá? Quais foram os parâmetros que ele utilizou. Mas o que importa é a informação que está nesse retângulo aqui abaixo. Tá? Então, o que ele fez? Né? Cada trecho que está em cada coluna dessa aqui, ele está representado com uma espessura da barreira em milímetros. Ou seja, chumbo. Chumbo é referência. Tá? A gente viu na tela anterior que é o material que tem a maior densidade, ou seja, a maior capacidade de bloqueio de retenção da radiação. Então, no trecho A, que seria esse trecho aqui, que eu estou apontando com o mouse, é onde está a porta de entrada, onde está o buque vertical do equipamento, ele calculou com 3,24 milímetros de chumbo. Tá?
Claro que tu não vais encontrar um lençol de chumbo, né, uma lâmina de chumbo com 3,24 milímetros. Então, você vai ter que colocar uma medida acima. Tá? Provavelmente vai ser 3,5 centímetros de chumbo, caso o cliente opte, né, em fazer a blindagem com chumbo. No trecho B, que seria esse trecho lateral, 1,15 milímetros de chumbo. E assim sucessivamente, ó, em todos os trechos. Então ele especificou a espessura do chumbo, ok? Depois ele colocou em concreto. Caso queira fazer a blindagem em concreto, em todas essas paredes, a equivalência de concreto em relação ao chumbo, no trecho A, seria de 285 milímetros, ou seja, eu teria que fazer uma parede interna de 28 centímetros de concreto nessa parte aqui, né, que é a parte A, para compensar a blindagem. E mesma coisa nas outras faces. Então, nessa lateral B, coluna B, concreto, 111 milímetros, ou seja, 11 centímetros de concreto. Né? E por aí vai, né, em todos os trechos. Então, acaba ficando inviável, né, você fazer uma parede de concreto por dentro da sala de exames, né, para realizar a blindagem. A menos que seja uma obra nova e já se construa uma parede de concreto, mas isso ninguém faz, né, principalmente em sala de raio-x. É porque tem o peso, né, tem o peso de todo o concreto na estrutura. E assim sucessivamente ele fez a comparação. Barita, né, que eu já vou comentar com você, gesso, aço, vidro e tijolo. Então todos esses materiais aqui eles podem ser utilizados, mas o que vai variar é a espessura. Então assim, ele também especificou que a blindagem pode ser feita em relação ao gesso, só que precisa de uma espessura de 77 centímetros de gesso para que você consiga a blindagem com esse material. Então é inviável, não tem como fazer uma parede de 77 centímetros de gesso. Tá? Então, enfim, a blindagem ela pode ser feita com qualquer material, só que quanto menor a densidade, maior a espessura. Tá? Então, acaba ficando inviável a utilização de outros materiais. Eu não posso perder espaço físico dentro da sala. Então é necessário que se coloque materiais que tenham, digamos, o melhor custo-benefício. E o melhor custo-benefício para blindagem de sala de raio-x, de sala de mamografia, de sala de tomografia, é a argamassa baritada, é a barita. Tá? Então ele colocou, ou melhor, ele especificou, né, quais são as espessuras equivalentes ao chumbo. Então, na parede A, eu preciso de 5 centímetros de argamassa baritada, ou 47 milímetros. Então a gente sempre arredonda. Na parede B, 17. No trecho C, que seria esse trecho aqui de baixo, 2,5 centímetros. E assim sucessivamente. Então é dessa forma que é determinado a espessura da blindagem, né, dentro das salas de exames. Mas o que acontece em relação às aberturas? Né? Na porta, eu não tenho como fazer uma argamassa baritada na porta. Então, na porta, sempre vai um lençol de chumbo embutido dentro da porta. Então, no caso aqui no trecho A, vai precisar uma porta com uma proteção radiológica de chumbo de 3,5 milímetros. Em relação ao visor também. Então, nesse caso aqui, o visor está no biombo do comando, ele também precisa ter uma espessura. Como aqui ele está meio de canto, 45 graus, o que acontece? Essa parede B aqui, ó, tem 1,15 milímetros de chumbo. E a parede C tem 1,77. Então, esse visor aqui, nós vamos pegar a maior espessura, que é 1,77, vai ser utilizado um visor punglífero equivalente a 2 milímetros de chumbo. Tá? Essa porta aqui também ela vai ter 2 milímetros de chumbo. Mas assim, ó, geralmente o que acontece? Essas portas, né, esses visores, tudo isso já compra pronto de empresas que vendem materiais radiológicos. Tá? Não inventem querer fazer essa porta numa marcenaria, né, e comprar o lençol de chumbo e dar para o marceneiro instalar ele dentro da porta, que isso aí é pepino. Tá? Então, a forma mais correta é comprar as portas prontas, até porque as portas elas já vêm com caixilho de aço,
porque as portas elas ficam muito pesadas, o chumbo, né, muito pesado em função da sua densidade. Elas possuem dobradiças reforçadas para evitar que a porta empene, tá? Então, sempre portas, né, que tenham proteção radiológica, isso já se compra pronto, para não se incomodar. E a mesma coisa que os visores. E nessa tela também tem mais um cálculo de blindagem, né, de uma outra sala. Ela também é de raio-x, mas foi um outro físico que calculou, então o padrão de apresentação você já percebe que ele é diferente, mas o conceito é o mesmo. Tá? Cada parede está identificada com uma letra e cada letra tem um cálculo específico de espessura. Tá? E a sua equivalência, no caso aqui, com a argamassa baritada. Nessa parede não foi colocado blindagem pelo fato dela ser uma parede externa, que ela está no primeiro pavimento. Então, como não tem a possibilidade de passar pessoas, né, na frente dessa parede externa, o físico ele não fez a previsão de blindagem. Mas nesse caso aqui, né, foi feito a blindagem, né, o cálculo de blindagem para o piso e também para o teto. Tá? Diferente do cálculo anterior que a gente tinha. Então isso vai depender muito do tipo de equipamento, né, da potência do equipamento e também da interpretação ou do cálculo do físico, né, que foi contratado para fazer esse dimensionamento. Aí também nas paredes da sala, geralmente a blindagem ela fica pelo menos até 2,10 metros de altura, tá, em relação ao piso acabado. Bem, então em relação aos materiais que são utilizados para realizar a blindagem, essa aqui é a argamassa baritada, né? Ela praticamente é um pó, né, que é misturado na água e acaba se formando ali uma argamassa. E ela é fornecida em sacos, tá? Geralmente são sacos de 25 quilos. Nessa imagem é a aplicação da argamassa baritada, é um reboco, tá? Então assim, não precisa de mão de obra especializada para aplicar essa argamassa, ela só tem que ser aplicada na espessura conforme o cálculo do físico que eu mostrei para você anteriormente. É que nessa imagem que talvez não dê para perceber, mas tem um ressalto, né, na parede, essa blindagem está até 2,10 metros, então sempre tem um ressalto que é o ressalto da espessura da blindagem. Então, nessa área aqui eles acabaram chapiscando, né, com a argamassa baritada, depois enmassaram e nessa área aqui já está alisada. O detalhe é que caixas de tomadas, todas essas caixas aqui elas têm que ser blindadas. Ou se coloca argamassa baritada, na verdade, o que eles têm que fazer é colocar um recortezinho com folha de chumbo através das caixas, tá? Porque senão está sendo criado um ponto frágil aqui para vazar radiação. Então, geralmente passa e acaba envolvendo essa caixa de passagem na parede com lençol de chumbo. Tá? Então, assim, sempre se evita colocar caixas de passagem na altura da blindagem, tá? Porque senão acaba interrompendo a própria blindagem, aí vai ter que revestir com chumbo por dentro, porque futuramente, quando for feito a medição da radiação, né, da sala, pode ter alguma fuga e depois para resolver isso aqui é complicado. Então sempre evita, claro que tem um interruptor de acesso à sala e tal, mas sempre se evita colocar muitas tomadas, até porque não tem necessidade, tá? E ficar colocando muita tomada dentro da sala de raio-x. Nesse caso aqui é o visor, provavelmente deve ter essa blindagem deve ser de uma sala de tomografia, que é o visor da tomografia. Raio-x, geralmente o visor é pequenininho. E aqui é o lençol de chumbo, que também é utilizado para realizar a blindagem. Geralmente ele é utilizado para blindar portas, tá? E quando a espessura também da argamassa baritada, ela é muito grande, tá? Como é uma argamassa, se a espessura for muito grande, ela acaba não fixando, não cedendo. Aí se utiliza chumbo. Nessa imagem você já consegue ver a sala, que ela foi toda revestida com chumbo. Toda revestida até a altura de 2,10 metros com chumbo. E depois, o que se faz? Nesse caso aqui foi colocado os perfis de drywall e coloca as chapas de gesso pela frente. Provavelmente ela foi revestida de chumbo pelo fato da espessura, tá? E com certeza é uma sala de tomografia, dá para ver aqui pelo tamanho do visor. Então a tomografia ela tem uma potência bem maior do que equipamento de raio-x
e as espessuras de blindagem são maiores. Então a argamassa baritada acaba sendo de difícil execução. Aí o chumbo acaba sendo a melhor solução, apesar que é a mais cara. E também tem a opção de chapas de drywall já com proteção radiológica. Então, esse fornecedor, que é a Knauf, ela possui uma chapa que é a SaveBoard, e ela já tem componentes de proteção radiológica dentro da composição do gesso. Eu até tentei descobrir, pesquisei para saber se era barito ou não, mas não falava, tá? Mas acredito que seja. Então, essas placas, elas são certificadas também. Então, dependendo a espessura da blindagem que for solicitada no cálculo do físico, né, vai ter que ser colocado 2, 3, 4 placas, né, uma em cima da outra. Mas claro que tudo validado pelo físico. Tá? Pelo menos eu só encontrei chapas de drywall com proteção radiológica desse fornecedor. Não sei se tem outro fornecedor que também disponibiliza. Mas é bem prático. Tá? Dependendo o local onde que você vai instalar, e se essas espessuras não for muito grande, é muito mais prático do que acabar fazendo a blindagem com argamassa baritada. Tá? E sempre assim, ó, quando for realizar a blindagem no drywall, é sempre importante já prever uns perfis mais reforçados, né, pelo peso que tem na estrutura, seja da argamassa baritada ou também, caso seja utilizado o próprio lençol de chumbo. Bem, essa imagem ela foi mais para exemplificar o biombo onde vai ficar o operador do raio-x. Tá? Geralmente esse biombo a gente faz também em alvenaria até uma altura de 2,10, depois ele tem um pequeno visor, é um visor pumbrífero que também é calculado pelo físico. Tá? Hoje em dia não é mais permitido que se utilize biombos móveis, eles têm que ser fixos. Então a gente sempre costuma fazer biombo de alvenaria mesmo, tá? Que depois é muito mais prático para aplicar argamassa baritada. Isso numa sala de raio-x. Na sala de comando da tomografia já é uma sala fechada, né? Não é um biombo que fica aberto para dentro da sala. Então ela vai se comportar, né, praticamente com um revestimento de argamassa baritada, e tanto o visor como a porta de acesso à sala que tem a interligação por dentro da sala de exames, elas vão ter que ter blindagem. No caso aqui, a blindagem de chumbo. Então, nessa imagem, você consegue visualizar os visores. Ó. Sala de raio-x, aqui está o biombo, é uma altura de 2,10, e aqui está o visorzinho. É um visor bem pequenininho, mas suficiente para que o técnico consiga visualizar o paciente na mesa de exame e que ele também consiga ter alguma visão da porta de acesso, tá? Para evitar uma entrada, enfim, né, de alguma pessoa não autorizada e também desavisada, né? E nessa imagem a mesma coisa, né? Então, aqui está o biombo de proteção, com o visor, né, para que o técnico possa visualizar o paciente na mesa, que está a mesa de comando, né, onde que vai acontecer o disparo do equipamento, a mesa de exames, que está o cabeçote do equipamento, o book vertical está ali atrás e a porta de acesso está nessa posição. Tá? Então, essa sala até dá para ver aqui uma linha num tom um pouco diferente, ou é a blindagem. Então, essa sala ela tem uma blindagem com argamassa baritada, né, em todas as suas paredes, inclusive também aqui no biombo. E nessa imagem é para representar os visores, tanto o visor de uma sala de tomografia, um visor pumbrífero que também tem a proteção contra a radiação. Ele foi calculado pelo físico, o visor da sala de raio-x, geralmente ele é bem menorzinho, e a porta de acesso. Geralmente com caixilho de aço, conforme eu já tinha comentado, que é uma porta pesada pelo fato de haver chumbo, né, de proteção dentro da porta. Então ela precisa ser bem reforçada, né, para evitar que depois ela acabe se empenando. E a questão da sinalização. Tá? Então a sala de raio-x, a sala de tomografia, elas precisam ter uma sinalização conforme a RDC 330 de 2019, né, que ela cita que pelo lado de fora da sala de exame tem que ter uma sinalização em cima da porta, uma luz vermelha, uma sinalização luminosa, e que indique, né, que quando o equipamento está em operação, essa luz tem que ficar acesa. Tá? E depois fora as placas de identificação, de alerta, né, para evitar que pessoas não autorizadas acabam acessando a sala. E também informando, né, que dentro desse ambiente é um ambiente que possui radiação, quando o equipamento ele está em uso.
Então era isso, eu espero que eu possa pelo menos ter contribuído um pouquinho em agregar algum conhecimento para você em relação às blindagens das áreas radiológicas. É importante que você tenha pelo menos um conhecimento básico, né, de como é que é realizado esses procedimentos de proteção dentro dessas salas, até para quando você estiver projetando, né, você se sinta mais confortável, mais confiante em poder até conversar com o seu cliente em relação a esse tipo de proteção, muitas vezes até com o próprio físico ou com os fornecedores. Você pode fazer até a própria intermediação entre os fornecedores e os clientes, ou o cliente pode solicitar que você orce a blindagem para ele, então você já vai ter um conhecimento prévio, tá? E isso com certeza vai te dar muito mais segurança. Então eu me despeço por aqui, tá? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.